E aí, mais uma magia da gestão. E eu tinha prometido que a gente ia falar um pouquinho sobre essa minha primeira ida ao South by Southwest. Só que eu fui buscar reforço. Um reforço assim meio, né? Assim puxando a brasa da sardinha. Queria apresentar aqui para vocês o doutor Tiago Júlio, coincidentemente meu filho, mas é que nós somos para o South by Southwest. Eu fui com os dois filhos, o Tiago e o Júnior que trabalha lá na Locomotiva Instituto de Pesquisa, mas eu pedi para o Tiago vir me ajudar aqui para a gente, Tiago, passar um pouquinho aqui no canal do YouTube. O que mais nos impactou, o que mais te impactou no South by Southwest? Para quem não sabe o que a gente está falando, você, uma pessoa plugada aqui nas mídias digitais, sabe, mas se tiver algum recém-chegado, é o maior congresso e festival de música, cinema e tecnologia do mundo. Acontece todo ano na cidade de Austin, no Texas, e a cidade inteira se transforma num grande congresso para discutir tecnologias, novas tecnologias, cinema, publicidade, realmente extremamente impactante. E o Tiago é o segundo ano que você vai, né, Tiago? Acho que terceiro talvez. Terceiro ano que você vai. Então vai, depois de 3 anos, este ano, quais foram os temas que te impactaram? Olha, o que mais sempre me impacta é o futurismo, né? O track de futurismo eu acho muito engraçado porque ele consegue ser um futurismo mais ou menos aplicado. Então é um track onde a gente consegue ver tendências de futuro, mas que de alguma forma já são tangíveis pra gente, né? O que mais me impactou dentro do que eu vi esse ano foram os referentes a temas espaciais. Viagens espaciais, colonização espacial. Isso eu posso explicar um pouquinho por quê, mas acho que isso mostra um pouco qual é o propósito do South by South, que é justamente isso, é você tentar achar temas e tecnologias e tendências que te inspirem, mas que não necessariamente estão ligados diretamente àquilo que você faz no dia a dia, e depois de alguma forma tentar trazer, aí você volta pro Brasil e tenta, poxa, mas legal, super legal viagem espacial, mas o que eu tenho a ver com isso? O que o Brasil tem a ver com isso? O que o meu negócio tem a ver com isso? Nesse ano, tudo que eu vi, eu acho que o que eu trouxe mais forte foi essa questão das viagens espaciais. Das viagens espaciais. Eu também, mas só que é o seguinte, viu, Tiago? Isso que me inspira também é o que me judia. Porque, por exemplo, uma dessas palestras do track de tendências futuristas espaciais, eu entrei num que eles chamam Projeto Apollo 50. Né? Só para lembrar, Apollo 11 foi aquela que levou o homem até a Lua. E nesse projeto Apollo 50, eles vão transformar a Lua num gateway, quer dizer, numa porta de entrada e de saída da Terra, para a partir dali você ter as viagens intergalácticas, inclusive, mas a primeira meta é Marte. Aí eu vou e vejo que não é um sonho, né? Existe o projeto Apollo 50 acontecendo, e aí eu olho para cá, para o Brasil, vejo a gente discutindo a Previdência, que sai, que não sai, aí eu vejo lá o Golden Shower, e aí eu vejo ministro às vezes fazendo colocações meio que primitivas. Isso não te dá uma ansiedade muito grande, não é? Dá uma ansiedade, mas eu acho que é justamente essa ansiedade que faz bem, e ela é necessária até para quem de fato trabalha e tem que fazer inovação de alguma forma. Ontem eu estava dando um coach para um colega que é um pouco mais novo que eu, e é um médico também que está nessa área de inovação, e eu meio que dei uma sacudida nele nesse sentido, porque em certo momento ele falou, poxa, mas isso é difícil de entregar, a gente tem que ter um projeto que seja entregável, e eu estava questionando ele, não, Igor, a gente tem que mostrar que isso é entregável, esse é o papel de verdade no inovador, né? Pegar essa coisa que parece que é disruptiva, e a gente tem que mostrar que de fato isso é possível. E uma coisa que eu aprendi, e eu acho que vale dentro da empresa, no empreendedorismo, com a startup, e vale também talvez no cenário político, como você disse, é que a gente tem que fazer as coisas em paralelo. Se a gente for esperar, por exemplo, dentro da empresa, eu esperar arrumar o meu banco de dados para poder fazer em cima dela uma aplicação disruptiva, o banco de dados não vai arrumar nunca. E talvez na política seja assim, eu acho que o americano tem um exemplo disso. Estados Unidos também tem bastante problema, e eles também têm políticos dos quais eles podem se envergonhar. Mas eles também têm o projeto Apollo 50, e eles também estão estudando célula-tronco na microgravidade na estação espacial. Então eu acho que é aí que está o ponto ótimo, o ponto legal de a gente tentar ver. E é esse tipo de lição que o South by Southwest traz, né? Não é
não é aquele conteúdo que você traz para aplicar, para... Puta, tive uma ideia pra gente colocar aqui. Não, é exatamente esse tipo de aprendizado, né? Quase meio que filosófico, meio que Fica no ar, né? Fica no ar, olha mas só. Mas se impregna. Impregna. E dá aquele... É aquele incômodo, é aquele desconforto, mas que eu acho que é bom, porque no fundo o inovador, o empreendedor é um cara desconfortável, é um cara incomodado. Eu gravei, inclusive, aí para as nossas redes aí no Instagram, eu fui nos 4 dias do que eles chamam de EDU, né? Que é o South by Southwest EDU de Education. E a minha sensação foi essa mesmo, quer dizer, eu entrava numa palestra, estavam falando sobre ergonomia na sala de aula. Pô, claro que ergonomia na sala de aula tem tecnologia, o mobiliário, a mobilidade do mobiliário, etc. e tal. E de repente você entrava em outra sala de aula e estavam falando na lousa eletrônica compartilhada e etc, etc. Então, quer dizer, e aí eu comecei a pensar assim, né, Tiago? Falei, puxa vida, no Brasil... O prefeito não tem dinheiro para consertar o telhado da escola que tem goteira. Pô, como é que a gente vai equipar as escolas, reciclar professores e tal? Mas eu acho que você tem razão. Esses choques é que vão pouco a pouco transformando. Olha, para quem não sabe, o Tiago é médico, né? E trabalhou em 2 hospitais dos mais de melhor reputação no Brasil, tanto no Sírio-Libanês como no Albert Einstein, e hoje ele é o curador do Cubo Health, né? Então ele ali fica curando, gerindo as startups médicas do Cubo. Então tem uma pergunta agora pessoal para o Tiago, que é a seguinte: como é que é esse negócio do consultório para a tecnologia? Sai do hospital e vai para o Cubo? Olha, primeiro é uma jornada, foi uma jornada e continua sendo. Segundo, é um pouco daquilo que a gente falou agora há pouco, de estar incomodado. Então, eu sempre vi às vezes a gente ouve as pessoas falarem e a gente acha que é meio bobagem, mas é aquela coisa de, poxa, todas as vezes que eu estava na melhor situação profissional possível, eram as vezes que eu estava mais incomodado. Porque se por um lado você acha legal, poxa, eu estou no Einstein numa equipe top com menos de 30 anos... Por outro lado, eu estou no Einstein numa equipe top com menos de 30 anos. Qual é o próximo passo, né? Então isso foi sempre me incomodando e eu fui sempre buscando outras adjacências à minha carreira. E como eu fiz radiologia, que é uma área que se digitalizou precocemente dentro da saúde, eu vivi um momento, também aquela coisa da sorte de estar na hora certa, no lugar certo. O Einstein, nesse momento, ele estava incorporando os sistemas médicos. E eu achei um nicho ali, eu achei que eu podia ajudar com aquilo, eu achei que era importante ter um médico trabalhando junto com a TI, no desenvolvimento, na compra, na implantação, na customização desses sistemas médicos, porque aí eu não estou falando de um SAP, um sistema de gestão, eu estou falando de um sistema médico. Para mim isso é... Um sistema médico, ele tá mais para um bisturi do que para um SAP, né? Está a serviço da cura também. Claro, então ele é uma ferramenta médica e eu achava até injusto com o CIO que ele tivesse que tomar as decisões e ter responsabilidade. Sem ser médico. Sem ser médico. Então, eu tive uma hipótese de que um médico ajudando o CIO na liderança ajudava. E aí eu fui validar isso lá nos Estados Unidos e vi que lá isso existia, era uma indústria que estava começando, achei que era uma boa oportunidade de carreira. Mas você também tentou levar essa visão lá para o Sírio depois? Sim, aí depois eu voltei para o Einstein e meus chefes lá compraram essa visão, tinham outros médicos também com essa visão dentro do próprio Einstein e que me mentoraram, me ajudaram muito e fui evoluindo bem, tanto que depois o Sírio fez uma proposta e quando eu fui para o Sírio, apesar de eu continuar na assistência, eu já fui lá com essa proposta de montar um time que tivesse essa visão médica. Então era um time de TI, mas uma equipe multidisciplinar, que tivesse médico, biomédico, enfermeiro, junto com o desenvolvedor, com o analista de TI. E tem muita coisa interessante acontecendo lá no Cubo com respeito às startups de medicina? Tem, bastante. O projeto do Cubo eu estou há 1 ano e pouco lá. Hoje eu trabalho na DASA, é uma empresa de medicina diagnóstica. Ela é a patrocinadora da vertical de saúde do Cubo. Então, assim como o Itaú patrocina o Cubo, a DASA patrocina a vertical de saúde. Então, eu sou um funcionário DASA alocado lá no Cubo
e meu papel dentro do Cubo é gerir essa comunidade de startups, que é basicamente atrair essas startups, ajudar a selecionar e depois trabalhar. Quantas startups da área médica tem no Cubo Lá hoje? no Cubo, que são residentes, que ficam lá todo dia, estamos com 10, estão entrando mais 2 esse mês. Então serão 12 startups 12. médicas. E tem outras... Dessas ideias todas, qual é a mais louca na sua opinião? A mais louca... Louca no sentido assim, mais disruptiva, vai. Vamos usar a linguagem aqui da internet. A mais disruptiva. A mais disruptiva. Bom, eu gosto muito da Docway, que eles se propuseram a ser um Uber de médico, então a ideia é levar o médico, começou com levar o médico até a casa do paciente. O caso principal é de pediatria, então você está com seu filho resfriado e não quer pegar aquela coisa, né? A gente é orientado a tentar não levar para o pronto-socorro, mas às vezes você não consegue marcar consulta com o pediatra no mesmo dia. Faz o quê? Então ele leva um pediatra na casa da criança, a criança tem o atendimento lá, se o médico achar que tem que pronto-socorro, vai, senão ele mesmo faz uma consulta, e hoje eles estão evoluindo para outras formas de inverter a entrega de cuidado. Mas essa é uma startup, já está em funcionamento? Já está em funcionamento. Como é que chama? Cubo, Docway. Cubo, ele tem uma tese, digamos, de pós-aceleração. Lá só tem startup que já tem produto. Eu brinco que lá é o desestartupizador, no fundo. Né? Então você tem a incubação, a aceleração, a gente é como se fosse um day after, ou seja, a empresa já validou produto, já validou mercado, ela está lá para escalar e aumentar o número de clientes. Então, todas as startups que estão no Cubo, claro que elas desenvolvem produtos novos, mas elas já estão com produtos validados e têm clientes. É um critério para ela entrar. Mas só, uma pergunta um pouquinho mais ácida. Mas o fato de o DASA patrocinar a vertical de saúde, ele tem prioridade de investimento nessas startups? Não, não tem. Não tem. Então, assim, oficialmente, o Cubo ele é uma ONG, ele é uma non-profit, digamos, né? E a DASA e o Itaú, a gente é patrocinador, tá? Quer dizer, o Itaú não tem prioridade sobre as fintechs? Não, nenhuma empresa lá tem. Esse é o modelo do Cubo. A gente está lá fomentando o ecossistema. A nossa tese e missão lá é fomentar o ecossistema. Então, quando eu estou com o chapéu Cubo, eu estou selecionando as melhores startups para o ecossistema. Sejam elas parceiras da DASA ou não, e às vezes não precisa nem ter sinergia com a DASA. Agora, é claro que num segundo momento, o meu chapéu DASA, que é de inovação aberta, que é de levar a inovação para dentro da companhia, eu estando lá de perto com esses empreendedores, é o que eu brinco, que eu tenho um right for the first refusal informal com eles. Porque não vejo por que eles levariam para outro antes de vir falar comigo. Então, a tática, a técnica ali é construir ecossistema e com isso ganhar a confiança do empreendedor. Eu sei que você não vai no South by Southwest só para ver as questões de tecnologia médica, mas teve alguma coisa na área de tecnologia médica que te impactou, que você não conhecia esse ano ou não? Olha, que eu não conhecia não, tá? Até porque, como você disse, eu vou pouco no track de healthcare lá, porque eu acho que eu vou em um monte de conferência de inovação em saúde. O South by Southwest eu quero ver outras coisas. Mas assim, então de diferente não, mas algumas coisas legais que eu vi, né? Algumas aplicações de blockchain em saúde, que é uma coisa que ainda está muito no hype. E lá eu consegui ver alguns cases reais que estão sendo implementados de fato, tanto para troca de dado clínico, mas também para o back-office operacional, principalmente na questão de seguro, os seguros médicos, as auditorias que são interessantes. No nível de pesquisa, eu vi algumas coisas muito interessantes, tipo sequenciamento genético e célula-tronco na microgravidade, pesquisas da NASA que são feitas nas estações especiais, já pensando que, poxa, será que o fato de trabalhar em microgravidade me ajuda a fazer esse desenvolvimento que a gente, pelo menos o de célula-tronco, a gente esperava que estivesse sendo mais rápido hoje em dia com a gravidade que a gente tem aqui na Terra e com o recurso que a gente tem aqui na Terra, que eu achei bastante interessante. E inteligência artificial, eu tenho visto muita coisa, porque eu dentro da DASA eu também trabalho no laboratório de inteligência artificial, mas lá eu consegui ver algumas aplicações bem simples e que já estão na mão, como por exemplo, uma empresa que desenvolveu um algoritmo que ela traduz linguagem de sinais em texto. Então tinha e naquele modelo bem do South by Southwest, que é tudo interativo, então o meu irmão estava junto nessa, a gente pediu um cappuccino fazendo linguagem de sinais. E a máquina entende isso a máquina entende e processa o cappuccino, é isso? Não, depois uma barista faz, mas tira o pedido. Então você imagina que se um deficiente auditivo vai numa Starbucks hoje, como que ele faz? Se com uma câmera lá, ele pode pedir o cappuccino
por sinais e isso vai sair na tela do caixa e do barista o pedido, né? Então é uma coisa bem simples, mas que está funcionando, é real prático, e tem um baita do impacto, grande, tanto para a pessoa e até financeiro, né? Porque é uma população que está à margem aí de consumir cappuccino, provavelmente, né? E outras coisas, né? Entre outras. Sabe que eu tenho uma curiosidade de pai? Como é que você ia explicar para tua mãe que você é médico e não anda de avental branco? Bom, se ela tua mãe estivesse aqui, né? Ela estava acostumada, né? Porque desde o começo eu não fui muito ávido de usar roupa branca, né? Antes era roupa branca. Na verdade, eu gostei eu fui nos primeiros a adotar o jaleco, porque pelo menos eu podia usar a roupa normal. Mas olha, primeiro, pai, eu sempre digo isso. Eu continuo sendo médico e vou continuar sendo, tá? Eu criei digamos que criei não, né, pretensão falar isso, mas assim, eu ocupei um espaço médico que não estava sendo ocupado e que estava sendo desenhado. Assim, eu não vou trabalhar, eu posso até trabalhar numa empresa de tecnologia, mas vai ser na área médica, né? Hoje eu trabalho na área de inovação aberta, mas é dentro de uma empresa médica. E o meu papel lá é achar inovação que impacte o paciente. E tem muitos desses lugares para outros médicos também? Olha, não, mas tá melhorando. Então, assim, 5, 7 anos atrás, quando eu comecei, não tinha. Eu até falo pro nosso grupo de amigos ali que eu falo para eles, olha gente, nosso papel aqui é criar as vagas. Depois que a gente criar a vaga, a gente pode disputar elas, mas cada vaga criada a gente tem que comemorar. Isso está aumentando, né? Por exemplo, o Hospital São Camilo, que é um hospital que eu trabalhei como médico, recentemente abriu uma vaga lá para um CMIO, que a gente fala que é o Chief Medical Information Officer. Sim. Abriu essa vaga lá, que não existia antes, né? Várias empresas estão começando a botar médicos nos times de inovação, nos times de tecnologia. Então, não vou te dizer que tem muito, mas se for comparar com 2 anos atrás, tem, porque quase não tinha antes. Não, e sem contar o seguinte, o ecossistema todo, a indústria farmacêutica, claro. Não é verdade? A indústria de equipamentos, quer dizer, não são só os hospitais e as clínicas. Não, é um campo muito grande, eu faço muito coaching, né, mentoria, muito jovem, estudante, residente ou recém-formado me procura, poxa, Thiago, como é que você faz isso? Eu quero participar, eu quero primeiro me capacitar, como que eu me capacito, porque médico acho que tem que fazer uma nova residência, uma pós-graduação em inovação e tecnologia. Não tem. Existe. Talvez não tem. Eu falo, como é que você fez? Cara, você tem que fazer na prática. Tá, mas como que eu faço na prática se não tem os cargos? Realmente é difícil, mas quando eu dou coach, eu falo, olha, eu não posso ser irresponsável de falar pra você se joga, porque também não vou te garantir que você vai arrumar um emprego. Mas, cara, vai precisar desses empregos. Então é algo que se tiver alguém ouvido que é da área e que quer apostar, não é uma câmera lá, não é uma aposta, assim, é uma aposta que ela é difícil, mas o payoff é alto. É alto. É alto. Até porque tem muito pouca gente, né? Exatamente. Tem que então ir nos que tem. Uma vez eu ouvi eu acho que foi até o Romeu, que foi seu aluno lá, o diretor de marketing da Tecnisa, não lembro se foi ele que falou, nossa, Thiago, você achou o seu oceano azul de carreira, né? Exatamente. E eu falei, poxa, foi isso mesmo. Agora é claro que também eu não tinha uma visão clara 7 anos atrás. E eu acho que mesmo quem está começando hoje, apesar de estar começando num cenário já mais favorável, já dá para enxergar um pouco, não dá para ter certeza do caminho. Toda inovação, e seja inovação de carreira, que foi o que eu fiz, seja uma inovação de produto, inovação de negócio, sempre é nebuloso. Se tiver o caminho claro, já não é inovação. Já não é tanto inovação. Pode ser um bom negócio, mas não é. Então eu acho que o que você tem que ter é aquele sentimento de desconforto, capacitação e ir atrás de informação, de conhecer as pessoas. Quando eu comecei nessa de startup, as pessoas falavam, nossa, Thiago, eu entendi muito fácil isso. Lendo pouquíssimos livros. Mas por que você entendeu tão fácil se você não é um cara de negócio? Porque a metodologia de startup, ela é metodologia científica aplicada a negócio. Para mim é muito fácil. O cara faz uma hipótese, hipótese 0 e prova que ela é nula, com pouco dinheiro. Faz uma hipótese, então é fácil pra gente entender, né? Então, o médico tem esse mindset. Então, se você acha que é uma boa você investir em inovação, em tecnologia, faz a sua hipótese e tente ir atrás de provar que ela está certa ou errada. Eu acho que é bem possível que dê certo. Olha que interessante, uma profissão tão antiga como é a medicina, e de repente o Thiago achou o seu Blue Ocean, né? O seu oceano azul. E você, independente da sua área de atuação, qual é o oceano azul que ainda tem na sua carreira para você explorar? Eu acho que ficamos aqui com uma reflexão muito interessante, né? E eu também digo por mim, né? Que de uma hora para outra eu virei nova economia, de uma hora para outra virei uma escola digital. E eu que sempre fui da escola analógica, e às vezes, Thiago, eu falo assim,
Aqui eu tenho professor de 18 anos e aluno de 65. Isso é muito legal. Só que há 40 anos a minha vida foi o contrário. Era o professor de 60 com o aluno de 18 anos, né? Então, isso são as disrupções. Agradecendo você por mais esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no vídeo, recomende também, que a gente sempre vem aqui com gestão aprofundada, porque lá na CBN, 5 minutinhos é pouco, então lá é gestão descomplicada. Agora, aqui no Magia da Gestão, a gente aprofunda esses conceitos. E olha que interessante, quem diria que um dia eu iria entrevistar o meu filho, porque a história é assim, viu? Até bem pouco tempo eles falavam assim pro Tiago: puxa, você é filho do Júlio? Agora, Tiago, eles falam assim: você é pai do Tiago? Perdão, você é pai do Dr. Tiago. E evidentemente que aí eu me incho, me inflamo todo, certo? Filhão, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado, foi um prazer. Valeu.